Máxima histórica do Bitcoin, altcoins subindo bem, será que isso não é uma armadilha? Será que esse não é um bom momento para vender criptomoedas? É sobre isso que eu vou falar nesse que é mais um vídeo extremamente resumido, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no vídeo, fica aqui o meu muito obrigado, isso ajuda demais o canal. E aproveita que você está aí perto também, depois do like, clica no botão para se inscrever caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, ativa ali o sininho, marca como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Sem enrolação, Bitcoin está nas máximas históricas e da outra vez que isso aconteceu, da última vez, em janeiro, o que aconteceu em seguida foi que o Bitcoin caiu, as altcoins, as criptomoedas despencaram, na média caíram mais de 50%, com algumas chegando a cair mais de 80%, então são quedas muito fortes, despencaram de fato. E a pergunta que não quer calar é, será que isso vai acontecer agora de novo? Será que não tem uma pegadinha do mercado aí, a famosa armadilha? E diga-se de passagem, ela costuma acontecer quando tá todo mundo eufórico, né? Mas vamos lá, vamos falar dos fatos. Primeiro a gente precisa entender o contexto. O que aconteceu lá em janeiro, quando o Bitcoin bateu as máximas e tinha muita altcoin já fazendo máxima ou perto disso? Até abril, que foi o pico do desespero, foram só 3 meses, mas para muita gente parecia uma eternidade. Bom, em janeiro, o Trump estava prestes a assumir ali no 20 de janeiro e existia uma expectativa de boa parte do mercado para que ele falasse logo no dia da posse sobre reserva estratégica em Bitcoin, anunciasse compras massivas de Bitcoin por parte do governo americano e que isso, consequentemente, ocasionaria numa corrida pelo Bitcoin, né? Como a gente teve a corrida do ouro lá atrás. Seriam governos, as principais economias do mundo se posicionando em Bitcoin e isso faria o preço disparar, seguir subindo e renovando máxima atrás de máxima. Mas beleza, o choque de realidade veio quando, na posse, Bitcoin não foi mencionado. E mais do que isso, mesmo semanas depois, quando foi oficializada a reserva, lá continha que não seriam comprados mais Bitcoins. E sim que aquilo que o governo já tinha seria utilizado como reserva, enfim. Tem outras nuances, outras vírgulas aí, mas em resumo é isso. Aí foi mais um ponto de decepção para boa parte do mercado. As bolsas também começaram a cair por conta lá da história das tarifas. E você certamente já está cansado de ouvir falar em tarifas, mas foi algo que aconteceu no passado, algo que ajudou a derrubar o preço do Bitcoin e consequentemente das altcoins, que a gente sabe que são muito mais voláteis que o Bitcoin. Se o Bitcoin cai 30%, as altcoins vão cair 60%. Além disso, a gente teve rumos estranhos, não muito bons em relação aos conflitos geopolíticos. Tivemos o Trump tirando uma lasquinha ali do mercado cripto, que foi muito negativo lá com a criptomoeda dele. Depois o escândalo lá do Milei com a criptomoeda dele também. Enfim, tudo isso foi minando a confiança do mercado, fazendo com que mais e mais gente desistisse do mercado. E já que a gente tem aquela velha arbitragem entre renda variável, a queda das bolsas foi só mais um empurrão para as criptomoedas rumo a descer no desfiladeiro. Pois bem, de meados de abril para cá o cenário mudou, as bolsas voltaram a subir, cripto voltou a subir, Bitcoin renovou as máximas e tem várias altcoins que estão subindo muito, subindo forte. Diante disso, a pergunta é, hoje, como é que está o mercado? Será que o cenário está diferente do que estava lá ou a gente está com um cenário semelhante? Quais são os riscos? Será que é melhor vender agora e escapar de uma possível armadilha? Bom, no momento o cenário é sim de otimismo, assim como era também em janeiro antes das quedas, mas com algumas diferenças importantes. As incertezas, que é o que o mercado mais abomina, diminuíram. Agora a gente já tem uma ideia da postura, por exemplo, do Trump, já tem mais clareza em relação à queda dos juros do que tinha em janeiro, e o fato é que agora nós temos muito mais pessoas ainda machucadas com as últimas quedas do que no ano passado, ou melhor, do que em janeiro, dado que para atingir as máximas nós fizemos alguns meses ali de alta e alta forte e tinha lá uma certa euforia já de mercado, embora não atingindo os níveis máximos, mas a gente já conseguia notar sim. E isso é positivo para o momento atual, porque significa que ainda tem muita gente para voltar para o mercado que ainda não voltou e muita gente para entrar também, principalmente porque as pesquisas ainda nem dispararam, a mídia ainda nem voltou a falar de Bitcoin, do mercado cripto como falava anteriormente. E isso tende a acontecer à medida em que as pessoas vão se interessando mais e vai se falando sobre altas, sobre como eu estou ganhando dinheiro com criptomoedas e por aí vai. Porém, a gente chega no ponto chave aqui. Fazer uma parcial nesse momento em que o mercado já deu uma boa andada é prudente. E o que eu chamo de fazer uma parcial? É vender parte daquilo que você tem em criptomoedas, eventualmente em Bitcoin. E isso, apesar de não fazer sentido para todas as pessoas, faz sentido para a maioria dos perfis. Porque dessa maneira você reduz posição, ou seja, reduz risco. Então, se as criptomoedas eventualmente caírem daqui para frente, porque sempre existe esse risco, você já garantiu o lucro, e lucro bom, vale lembrar, é lucro no bolso. E se o mercado
continuar subindo por mais um tempo meio que sem freio, o que é difícil, porque geralmente quando ele sobe bastante, ele dá uma realizadinha para poder continuar subindo, mas mesmo que isso aconteça, como você fez somente uma parcial, você segue posicionado, então isso é bom porque seu patrimônio segue aumentando. E aqui eu vou inclusive dar uma dica sobre um macete bem interessante para, por exemplo, você vender criptomoedas, mesmo que com um lucro absurdo, mesmo que 20, 30 vezes, não importa, e não precisar pagar nada de imposto legalmente. Eu não tô falando de fazer mutreta não, eu tô falando de legal. E eu faço isso todos os meses. Todo santo mês eu vendo até o limite de 35 mil reais, que é o limite que nós temos para isenção, lá no OKEx, e ou eu boto esse lucro no bolso, ou eu simplesmente seguro para recomprar, mesmo que seja as mesmas criptomoedas. Isso porque, por lei, negociando até 35 mil reais dentro de um único mês, tudo aquilo que é lucro fica isento. Você não paga absolutamente nada. Mas vale lembrar, por que eu faço isso na OKEx? Porque ela é a melhor exchange nacional que nós temos. E essa isenção na venda é válida somente para exchanges nacionais. Então, mesmo que eu tenha em outra exchange, eu transfiro para o OKEx e faço esse tipo de operação todo santo mês. E aí já ficam duas dicas extras aqui. Quem abre conta com o nosso link aqui lá no OKEx ganha 50 reais ao negociar 2 mil reais na plataforma. Ou seja, você comprou, vendeu o equivalente a 2 mil reais, você ganha 50 reais de bônus. E também tem uma outra promoção rolando até o dia 31 de maio e eu vou dizer para vocês que tá barbada essa aqui, porque tem só 659 pessoas participando. E os 10 usuários com maior volume de negociação, de trading, lá até o dia 31 de maio, vão dividir até 5 mil dólares de prêmio. Então, para você ter esse benefício da isenção, ativar os bônus e ainda participar da campanha, é só abrir conta com o link aqui do canal que tá na descrição do vídeo. Eu também vou deixar no comentário fixado. Agora, voltando aqui, será que além de um bom momento para uma eventual venda parcial, também pode ser um bom momento para compra ao mesmo tempo? Isso principalmente visando a possibilidade que nós temos de uma alt-season, que é quando as criptomoedas disparam em valorização. E quando eu falo disparam, é disparam mesmo, é papo de criptomoedas subindo em uma semana mais do que 100%. E a resposta é não exatamente. Por quê? Porque geralmente quando o mercado sobe bastante, ele dá uma estressada no indicador chamado RSI, ou seja, ele fica sobrecomprado. E quando o RSI fica ali acima de 70, principalmente acima de 80, existe uma tendência bastante forte do mercado fazer um recuo. E esse recuo ele faz buscando uma nova base de preço que boa parte das vezes é aquele topo anterior que ele tinha feito antes desse outro topo. Ou seja, os ativos fazem um movimento em uma tendência de alta mais ou menos assim. Sobe, dá uma recuada, sobe, dá uma recuada até aquele topo que ele tinha feito antes. E eu quero deixar claro que isso não é uma regra, mas são momentos melhores para você fazer compras. E sim, ao meu ver, nesse momento de mercado que nós estamos, pegando em bons recursos, ainda está fazendo sentido comprar altcoins, porque a gente, principalmente numa possível alt-season, tem muito para ver em termos de valorização, principalmente de bons ativos. E para finalizar, eu quero lembrar que risco você corre sempre dos dois lados. Quando você vende, o seu risco é o mercado disparar. Quando você tem posição, principalmente uma posição muito grande, o seu risco é o mercado despencar. E o nosso papel como bons investidores é balancear esses riscos para aquilo que faz mais sentido. Porque risco você não evita, você gerencia. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.